Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradeço a essa casa abençoada, a direção, e agradeço principalmente a Jesus, que nos possibilita estarmos aqui hoje estudando o Evangelho. E como já foi dito, nós vamos estudar a lição 76 do livro Vinha de Luz, de psicografia do nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título da lição, Na Propaganda Eficaz. E Emmanuel, ele conduziu esse estudo com base em João, capítulo 3, versículo 30, onde João, ele fala assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, quando nós vamos refletir sobre o que é, uma propaganda eficaz, por que será que ele colocou esse título para esse estudo? Em primeiro lugar, quando nós fazemos uma propaganda, nós estamos tentando propagar o quê? Uma ideia, não é? Uma ideia, a gente está tentando vender uma ideia, vender algo que nós temos. Porque a gente tem que vender, a gente tem que propagar uma ideia, mais de algo que a gente possa oferecer. Então, nesse caso, a propaganda, ela é a propaganda de nós mesmos, daquilo que nós temos dentro de nós. E ele traz do seguinte sentido, que ela seja eficaz. Propaganda eficaz. Como será isso, hein? Quando nós refletimos, e Emmanuel coloca para a gente, que essa propaganda, na verdade, ela é um programa evolutivo de autoiluminação, onde nós trabalhamos o nosso eu, o íntimo, que está em nós. Por exemplo, aqui, como que eu vou trabalhar em mim essa propaganda? Aquilo que eu sou, aquela forma como eu me apresento diante do que a vida me traz. Então, ele fala aqui que é muito importante que os discípulos de Jesus, do Espírito de Jesus, que ele cresça em nossas vidas. Porque o Evangelho, ele é o Espírito de Jesus, é o que ele fala aqui. Porque é tudo o que Jesus é. São os princípios divinos nos quais ele se funda. E ele veio trazer para nós o amor e a verdade. E então, quando ele fala que o Espírito de Jesus, ele deve crescer dentro de nós, dentro das nossas vidas, foi o mesmo que João quis dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando Francisco de Assis, em certa vez, que ele foi chamado por um frei que estava junto com ele, amigo dele, falou para ele, falou assim: olha, Francisco, conversa, pergunta a Jesus, pergunta a Deus, pergunta a Deus, por que você conversa com ele, por que você consegue ouvir a Deus? Procura, me passa essa resposta. E aí Francisco falou assim:
eu preciso então perguntar primeiro. Aí eu vou me retirar e vou fazer minha oração e vou tentar descobrir por que Deus conversa comigo e não converso, e para me passar para Ele, por que motivo, né? Então, Francisco foi rezar e meditou bastante, e então ele levou a resposta. Ele disse que Deus conversava com ele porque ele era o mais vil, o mais feio, o mais pobre, o menor de todos. Ele era o maior pecador. Então, por isso, Deus conversava com ele. Nessa reflexão, o que nós podemos observar é justamente essa fala de João. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque enquanto nós estivermos com o nosso ego grande, inflado, dentro de nós, não haverá espaço para que Jesus cresça lá dentro. Para que a moral do Cristo, fundada, apresentada para nós, no Evangelho, nesses ensinamentos simples e doces que Ele veio nos trazer. Então, nós precisamos trabalhar a nossa autoiluminação. Nessa compreensão de nós mesmos, como nós lidamos com a vida, com as dificuldades que chegam para nós. E essas dificuldades, elas não estão aqui para sempre. Elas têm um tempo para que elas possam passar. Elas são passageiras. Tudo passa. Só o reino de Deus é bom o bastante para não passar jamais. Esses são os ensinamentos que os guias da humanidade vêm nos trazer e que Jesus nos ensinou. Então, tudo passa. E aí, as dificuldades que a vida nos traz, elas vêm nos mostrar que elas são o meio, o instrumento para que nós possamos mudar, para que nós possamos nos movimentar diante da vida, nos mover. Porque muitas vezes a raiva, a revolta, a dor, a tristeza, muitas vezes isso pode nos paralisar. A culpa de não ter agido, ou a culpa de ter agido de determinada forma, em determinada situação. Isso nos deixa paralisado. Pode nos deixar ali naquele canto e com aquela monoideia. Por que que isso aconteceu? Por que que eu fui fazer aquilo? Por que que tinha que ser eu para passar por essa situação? Por que que o meu filho tem que ser assim? E aí, essas perguntas, esse porquê, ele na verdade, ele é uma revolta. É uma indignação nossa diante daquilo que a vida trouxe. E que, na verdade, é um plantio, né? Foi um plantio onde eu estou ali naquele momento colhendo algo que eu plantei. Então, essa indignação e essa revolta, né? Essa rebeldia diante da colheita que se faz obrigatória para a minha vida, ela vai me levar em algum lugar? Não.
Não vai. Não vai, por quê? Porque se eu plantei, eu devo colher. E se eu estou ali colhendo, eu tenho um pai que me ama, que me sustenta e que cuida de mim. Então, com amor, com a misericórdia, Ele me ajuda. Ele me ajuda, Ele me acolhe na minha dor, na minha dificuldade. Mas é aí onde vem o ponto de vista. Eu devo buscar esse ponto de vista, essa compreensão. Será, então? Por que será? Então quer dizer assim que esse Pai que cuida de tudo, que cuida do planeta, que cuida dos pássaros, que sustenta a vida em todo o sistema, né? Mantém os planetas girando, o Sol produzindo a luz e o calor, que mantém a vida, a água humilde e preciosa, que sacia a terra, que sacia a sede das criaturas. E aí esse Pai que tudo faz por nós, quando nós estamos com aquela monoideia de que minha vida é difícil, de que aquele problema é muito difícil para mim de superar, eu não consigo enxergar essa maravilha, essa obra tão grandiosa do Pai na minha vida. E aí, o que Emmanuel nos mostra é justamente isso. Que essa propaganda, que é esse modo de vida, e que a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, ela nos ensina. Jesus nos ensinou. E ela nos mostra o quê? Um novo modo de viver. Um novo modo de encarar as situações. Onde eu aprendo que é me movimentando, é confiando e tentando fazer a minha parte, servindo e trabalhando, continuando em frente da melhor forma que eu posso seguir, buscando me aperfeiçoar e buscando ser grato, ainda que na dor, porque a dor, ela traz para nós um grande ensinamento, porque ela nos ensina que nós somos maiores do que ela. Nós somos maiores que a dor. Nós podemos superar a dor. Nós somos maiores que o problema que se manifesta na nossa vida. E essa superação, ela nos dá a coragem. Ela nos mostra que nós podemos. Ela traz a autoconfiança. Ela nos traz a esperança. E ela nos mostra que nós somos filhos da divindade, do Pai Criador. E que o Pai Criador, Ele se manifesta através das suas criaturas. Ele se manifesta através de nós. Ele se manifesta através dos nossos irmãos, do nosso pai, do nosso filho, do nosso chefe, do nosso próximo que está na rua, no trânsito, que está num presídio, que está num asilo. Então, ele nos mostra que, como Emmanuel nos traz aqui nessa leitura, somente nessa diretriz, é possível entender, somente
nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Nós só poderemos atender a Jesus naquele ensinamento que Ele nos trouxe, amar ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E depois Ele nos ensinou a amar aos outros como Ele nos amou. Então aí já está além. Na verdade, então, esse ensinamento de amor, ele vem nos mostrar o quanto que a nossa responsabilidade na nossa evolução, que ela é nossa. A evolução, ela é nossa responsabilidade, a nossa autoiluminação, a nossa autodisciplina, esse trabalho conosco mesmo. E aí a gente vai compreender, quando o bebê nasce, ele nasce chorando. Ele nasce chorando. E ele aprende a sorrir depois. E esse é o grande aprendizado. É a gente aprender a sorrir diante da dor, diante da dificuldade. É a gente aprender a enxergar a dificuldade e a dor como um meio de alcançar a felicidade que Jesus veio nos ensinar. E esse ensinamento nós observamos aqui em Kardec. No capítulo 2, ele fala para nós do ponto de vista. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5. Aí ele fala assim, que quando a gente consegue alterar esse ponto de vista, Jesus tinha falado assim para nós, ele nos ensinou, para que a gente não olhasse o cisco no olho do outro, mas que a gente se preocupasse com a trave que tinha no nosso, não é? Por quê? Porque muitas vezes nós nos preocupamos, a gente a gente dá tanta atenção para aquela dificuldade, para aquela dor, que ela realmente, ela ganha um espaço muito grande, como aquela tempestade, né? Onde Pedro vai e olha Jesus sobre as águas, e aí ele fala assim que ele queria também andar sobre as águas, e Jesus fala com ele, então ande, venha. E ele começa a vir, só que depois ele começa a olhar a tempestade, foca na tempestade e ele começa a afundar, ao invés dele focar em Jesus. E aí a gente dá o tamanho para a nossa dor e para o nosso problema, o tamanho que a gente quer. O tamanho que a gente quer dar para ele. E aí é aonde Kardec nos ensina aqui. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante. Não é mais a porta do nada, mas
a da libertação, que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. E o espírito, ele começa a ter uma calma, que ele abranda a amargura. Então, esse ensinamento, ele se torna uma propaganda eficaz. Por quê? Porque eu vou deixar de brigar com as pessoas. Eu vou deixar de ficar de cara amarrada, raivoso, chateado, acabrunhado. Eu vou me tornar alguém que vai conseguir enxergar o outro lado daquilo que a vida me trouxe. É como aquele ensinamento que Jesus disse, quando ele ensinou a gente dar a outra face. Dar a outra face quer dizer fazer ao contrário, fazer diferente. Se veio de alguém alguma violação, alguma humilhação, que eu possa agir diferente. Às vezes, naquele momento, né, eu posso não conseguir ainda chamar aquela pessoa ali naquele momento de irmão e dar um abraço naquela pessoa, mas eu posso pelo menos manter em silêncio. Eu posso fazer uma prece. Eu posso não agredir. Eu posso não ser violento. Eu posso me distanciar da animalidade que ainda vive em mim. Eu posso aprender. Esse é o caminho da propaganda eficaz. Porque aí eu vou me tornando diferente. Como Kardec disse aqui, uma calma de espírito, ela vai abrandando a amargura daquele momento, daquilo que a vida me trouxe. Aquele sabor amargo da dificuldade, da dor, ele não vai permanecer ali em mim. Porque aquela calma de compreender que eu posso superar e que eu posso dar a outra face, agir diferente, eu posso ser novo, eu posso crescer, eu posso aprender a me amar a vida, a amar a Deus, a me conectar mais com Ele, através do modo como eu vivo, como eu me comporto diante das adversidades que a vida me traz. E então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5, Advento do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, ele traz para nós um ensinamento. Ele fala assim: mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e o largo que conduz ao reino de meu Pai. Então, perdidos no áspero e estreito caminho da impiedade, meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais
a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais sobre a terra se faça ouvir para vos proclamar: orai e crede, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Todos nós recebemos do nosso Pai os germes das virtudes dentro do nosso coração, porque nós somos filhos da divindade. E cabe a cada filho de Deus fazer com que essas virtudes possam ser cultivadas através das escolhas que nós fazemos, através desse ponto de vista, através de saber dar a outra face, através de não se rebelar diante das colheitas que nós temos realizados diante do que a vida traz. Então ele fala aqui, o Espírito de Verdade, que nós devemos ajudar uns aos outros. Esse é o caminho. Vamos observar. Para que a gente pudesse estar aqui, primeiro a gente teve que ter um pai, uma mãe, que pudesse gerar um corpo. Antes disso, a gente teve que passar por um programa reencarnatório. Aí a gente consegue se reencarnar. Depois nós precisamos de alguém, de uma mãe, ou de um familiar, ou de alguém para cuidar de nós, para que possamos ser educados. Nós precisamos de professores para nos ensinar na escola. Nós precisamos de um padeiro para fazer um pão, que às vezes eu acordo de manhã, vou lá na padaria, compro. Mas e aí? Quem cultivou o trigo? Quem preparou a terra? Quem colheu? Quem beneficiou aquele trigo? Quem levou ele para ser vendido? Quem comprou? Quem foi que fez aquele pão? A roupa que a gente está vestindo, quantas mãos foram necessárias para produzir? Desde o algodão até o corte e a costura, até a loja vendedora que nos trouxe para que a gente comprasse e vestisse. Quantas mãos prepararam esse lugar para estarmos aqui? E os ensinamentos de Jesus? Quantas e quantas e quantas mãos foram necessárias para trazer esses ensinamentos escritos para que nós tivéssemos acesso a eles hoje, a esse ensinamento que nos abre o coração, a mente, o entendimento, que nos conecta com Deus? E será que a gente pensa nisso? É a cooperação. A vontade de Deus é que sejamos cooperadores uns para com os outros. E foi por isso que Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Aí nós vamos ver essa fala que é de um espírito amigo em Bordeaux, em 1862. E ele fala assim:
não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco. É o próprio Espírito, Ele mesmo que, pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe cai no coração. Quando nós usamos o tempo aqui na Terra, dessa encarnação, na ociosidade, com distrações, onde nós tentamos, às vezes, como uma válvula de escape, fugir daquele problema que, na verdade, é a solução para nós, porque vai nos libertando das amarras e das prisões do eu que nós mesmos construímos para nós. A gente quer fugir da solução, daquele remédio que às vezes é amargo, mas ele é amargo só no início, porque depois ele vai ficando doce. E à medida que a gente vai depurando a compreensão, a docilidade vai aumentando, a gratidão vai tomando conta, e a gente vai olhando para cima e falando assim: obrigada, meu Pai. Eu te agradeço, porque essa bendita dor que apareceu em minha vida, ela me fortaleceu. Ela me trouxe além. Ela me trouxe para dentro de mim. Ela me transportou para dentro de mim. E eu consegui enxergar aquilo que eu precisava mudar em mim. E então ele fala assim: aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou, e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas, e seu pai, quem lhe toma a colheita que não quis preparar? É seu pai quem lhe toma a colheita que não quis preparar? Então, vejam só, ele ainda pergunta: se deixou as sementes destinadas a produzir esse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não, não. Olhem só. Então quer dizer que se eu tenho as potencialidades na minha alma de produzir a humildade, de fazê-la crescer dentro de mim, a alegria de viver, a gratidão pela vida, a gratidão de ser filho de um pai criador que cuida de tudo e prepara todos os dias um novo dia para que eu possa viver, um novo capítulo para que eu possa evoluir. E aí eu acuso a meu pai que me deu um corpo doente, que ele me colocou numa família pobre e que eu queria ter nascido rico, que ele me colocou num lugar ali onde que eu trabalho. Por que que eu só consigo esse trabalho aqui? Por que que eu não consegui um trabalho melhor, que ganha ali muito dinheiro? Por que que eu tive que ter um filho desse jeito? Por que que eu não podia ter um filho aí, né, tão estudado, tão ótimo em tudo? Eu tive que ter um filho que é todo cheio de dificuldade. Então, eu começo a culpar o dono do campo,
o dono da semente, sendo que cabia a mim colocar essas sementes para produzir. Só que esse dever é meu para comigo, é da individualidade de cada filho, porque Deus sabe que nós somos capazes. E então, ele fala que é muito fácil, não é? Agora, eu só consigo enxergar naquele filho difícil a dificuldade que ele tem? Eu não consigo enxergar o que ele tem de bom? No meu patrão, que eu reclamo tanto dele, será que eu não consigo compreender e verificar e olhar ali que ele está me dando aquela oportunidade de trabalho e que aquele dinheiro, ele consegue me trazer o pão? Esse é o ponto de vista. É o modo diferente, o modo cristão. O modo que o Cristo veio nos ensinar. De enxergar diferente, de tirar essa trave do nosso olho. Vamos tirar a trave. Vamos enxergar a vida e compreender ela nessa amplitude que o Cristo, que a doutrina dos Espíritos, dos guias da humanidade, veio nos trazer. É o ponto de vista. E então, esse Espírito amigo, ele fala assim: coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os corações, arrancai dele o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. A primeira caridade nós devemos ter para conosco, porque nós somos o nosso próximo, mais próximo. Quando nós buscamos esse ponto de vista, nós estamos buscando ser caridosos, amorosos, acolhedores para nós mesmos. Hoje mesmo, hora de vir para cá, eu entrei num Uber que me trouxe e a gente veio conversando sobre os ensinamentos de Jesus, e ele veio me dar um exemplo que traz um ensinamento bom aqui, para que nós possamos completar aqui esse estudo. Ele falou que, certa vez, ele pegou uma senhora que entrou com 2 crianças dentro do carro, e essa senhora estava tomando um suco, e as filhas brigando umas com as outras e discutindo umas com as outras. E quando ela estava terminando de tomar o suco, que ela foi tomando o suco, aí estava de canudinho, começou a fazer aquele barulho, né, quando está terminando. Aí uma das filhas foi, segurou as bochechas assim com raiva e falou assim: mãe, eu odeio esse barulho. E aí a mãe tirou o canudinho da boca e falou assim: ô filha, quem está odiando é você. Então, ele disse o seguinte, que a partir daquele momento, ele compreendeu que quando ele se estressava no trânsito, não era
quem estava lá do lado de fora que fazia a raiva nele. Era ele que se irritava. Então, isso trouxe esse ponto de vista, essa nova propaganda. É a gente perceber que o que está saindo de nós, o que a gente propaga, é o que está dentro de nós. É o que está dentro do nosso coração. Então, quando eu compreendo e eu assumo essa responsabilidade, eu começo a mudança. E é esse convite de mudança e de deixar Jesus tomar conta de nós e diminuirmos para que Ele possa crescer na nossa vida, para que Ele possa assumir o controle na nossa alma, na nossa mente, para que a gente possa agir conforme o ensinamento dEle. Esse é o grande convite para que a gente possa propagar mais o exemplo de vida, igual a Jesus nos ensinou. Nós agradecemos a oportunidade, agradecemos a vocês por estar aqui ouvindo e agradecemos a casa mais uma vez por nos permitir vir aqui conversar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, que todos nós, incluindo eu, que os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus, para que esse ensinamento possa crescer em mim também. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana para todos nós, que Jesus nos abençoe.